Benedito, vamos lá então. Eu gostaria que você falasse qual foi o objeto da sua pesquisa no doutorado lá na USP. Aqui na USP, né? Eu estou aqui do lado, a 100 quilômetros. Eu vou deixar correndo aqui embaixo enquanto você fala um pouquinho sobre o objeto da tua pesquisa, tá bom? Tá joia. O objeto foi bem claro, assim, né? Eu quis estudar as ideias do Rousseau, né? Portanto, a filosofia do Rousseau, na sua luta contra a intolerância religiosa, né? E os efeitos que ela provoca na sociedade. Então, a gente encontra essas ideias do Rousseau já desde as suas primeiras obras, mas com muito mais força no Contrato Social, o último capítulo do Contrato Social, no Emílio, né? Depois, posteriormente, em outras obras, como as Cartas Escritas da Montanha, na qual ele já se defendia de um processo em Genebra. O Rousseau, Deodato, por conta dessas ideias dele, de política e religião, ele foi condenado tanto pelos franceses católicos quanto pelos genebrinos calvinistas, né? Então, as ideias dele eram bastante paradoxais e o princípio é uma luta contra a intolerância religiosa, né? O motivo de você perseguir ou excluir cidadãos dos seus direitos por conta de opções religiosas. Esse foi assim, um objeto de pesquisa que eu tinha em mente lá nos anos 90, e eu não sabia o quanto ele seria importante e relevante para os dias de hoje, né? Infelizmente, essa tese que poderia ter ficado parada no tempo, agora ela tem que ser reativada. Zé Benedito, olha que interessante. Eu fiquei com receio de o do Deodato cometer um anacronismo. Fiquei com receio, porque a sua pesquisa foi lá atrás e hoje assim, essa questão está posta sobre a mesa. E eu, dialogando, conversando com pesquisadores de várias áreas diferentes, eu vejo, eventualmente, alguma dificuldade de colocar essa questão em cima da mesa. Quando eu fiquei sabendo da tua pesquisa, eu falei, nossa, vai ser muito interessante prosear com o Zé Benedito. E eu fiquei preocupado em não... Eu já estou com 64 anos, eu posso cometer anacronismo assim, com relação a 20, 30 anos. Olha que interessante. Mas eu queria que você falasse, então, cristianismo e cidadania é uma reconciliação impossível? Uhum. Esse é um tema clássico, né? Esse tema ele aparece lá desde o cristianismo primitivo, aparece com muita força em Santo Agostinho e permanece ao longo aí da história da filosofia e do cristianismo no Ocidente. Bom, quando chega no século XVIII, ali que o Rousseau toma essa questão nas mãos, podemos dizer que a maioria dos filósofos acreditava que era realmente irreconciliável. Para ser um bom cidadão, você não poderia ser um bom cristão, né? Porque o bom cristão, em última instância, principalmente num caso de guerra, né, ele não iria defender sua pátria. Pois bem, mas afora, Deodato, as questões metafísicas que envolvem o que é um cidadão, o que é o ser bom cristão, que acabam sendo questões metafísicas que não se encaixam na realidade, o que o Rousseau vai dizer é que o cristianismo, especialmente o cristianismo católico, né, na perspectiva dele, gerava uma divisão. As pessoas se tornavam súditos de dois grandes senhores, do Estado e da Igreja. E que a única maneira de reconciliar esses dois grandes polos seria a Igreja deixando de arbitrar sobre as questões terrenas, né? Então, no campo da ética, no campo da política, a Igreja deveria reduzir seu papel, né? Até mesmo não ter papel no campo ético e político, porque esse é o campo próprio da cidadania. Então, o Rousseau ele foi perseguido pelos católicos e pelos calvinistas, justamente porque a tese dele retira o poder de determinados grupos políticos sobre as igrejas e, ao mesmo tempo, retira o poder de determinados grupos das igrejas sobre a política. Essa equação, ela é resolvida filosoficamente lá no contrato social, de maneira brilhante,
né? Mas, para a época, ela muito avançada, e aí o Rousseau colheu frutos, né, da intolerância de pessoas que não queriam abrir mão dos seus nichos de poder. Hoje, a gente vê a importância de que grupos religiosos não interfiram em assuntos políticos e grupos políticos não usem as igrejas como arrebanhadoras de eleitores e de fanáticos. Legal.